Durante muitos anos, a mulher negra foi vista como um objeto de propriedade das pessoas, objeto para trabalhar, objeto para reproduzir. Mas hoje, diante de tantas oportunidades, será que estamos aproveitando de forma econômica, financeira e sentimental a plenitude daquilo que o Senhor tem preparado para a gente? É isso que vamos debater hoje dentro do nosso devocional do Projeto Balaia. Chegamos para mais um devocional do Projeto Balaia, esse projeto que tem um objetivo de levar a palavra de Deus para você, mulher negra, e hoje nesse novo formato, nesse novo bastidores, tá bom? Para trazer uma qualidade de áudio muito melhor para vocês. Hoje, vamos continuar aquele devocional que falamos sobre o rei Saul e como ele estava distante de Deus, mas vamos falar hoje do rei Davi, que foi um homem que, de acordo com a palavra de Deus, era um homem de segundo o coração de Deus. Eu me passei todo, mas vocês entenderam, né? Vamos lá. Antes de começar o devocional, vamos falar um pouco sobre o que é ter Deus nos nossos bastidores. Quando a gente sai na rua, ou no trabalho, ou faz o nosso corre, nossa vida, as pessoas têm acesso a uma personalidade nossa que a gente demonstra a elas, né? Muitas vezes a gente não chega para as pessoas e vai contando todo o nosso problema, toda a nossa situação, e isso é natural, porque se você chega em uma pessoa e pergunta, olha, fulano, como você está? A pessoa vai responder, está tudo bem. Mas será que está tudo bem mesmo? O rei Davi, ele é um exemplo muito forte de alguém que foi verdadeiro com Deus. No sentido de quê? Ele não mostrava suas fraquezas para as pessoas, nas suas lutas diárias. Tanto que você vai ver que a história do rei Davi na Bíblia começa em 1 Samuel 16. Só ali que aparece esse personagem que hoje é reverenciado no povo de Israel. Mas antes de ele aparecer na palavra de Deus, ele já era alguém que tinha relacionamento com Deus. Nos bastidores, o rei Davi, ele tinha intimidade com Deus. Tanto é assim que quando o rei Saul, no capítulo 14 de 1 Samuel, ele desobedece à voz do Senhor, o Senhor fala para o rei Saul, olha, você foi reprovado para mim, e eu já preparei alguém segundo o meu coração. Então, antes de Davi ser colocado a nossa visão na palavra de Deus, ele já estava no campo, ele já estava sendo observado por Deus, lá no campo enquanto ele cuidava das ovelhas. Olha só o que a palavra de Deus fala no livro de Salmos, capítulo 78 e versículo 70 ao 2. Ele fala o seguinte sobre o rei Davi. Também elegia Davi, seu servo, e o tirou dos abriscos das ovelhas. De após as ovelhas pejadas o trouxe para apacentar a Jacó, seu povo, e a Israel, sua herança. Assim o apacentou segundo a integridade do seu coração e os guiou com a perícia de suas mãos. Eu fico pensando, né? Em que momento Deus elegeu Davi? O que foi que Davi fez para chamar a atenção de Deus? Porque entre tantos pastores de ovelhas que estavam distantes no deserto, cuidando das ovelhas, porque Davi, ele conseguiu tocar o coração de Deus. Porque que Deus escolheu ele para ser o rei de Israel. E falando isso com Deus, né, esse questionamento, eu fui vendo na minha própria vida diária, né? Quantas provas a gente passa nos bastidores sem que as pessoas saibam, assim como Davi. E a gente aprendeu a falar com Deus, no sentido de ser sincera com Deus, né? Falar, Deus, o meu defeito é esse, se o Senhor deixar eu vou fazer desse jeito. E abrir o seu coração para Deus e não ver ele como um Deus distante. Imagina só Davi, quando ele estava lá no campo de ovelhas, quando apareceu o urso e ele estava sozinho e não tinha ninguém por ele, como ele teve que agir e confiar em Deus. Porque ele tinha a opção, correr do urso ou ir para cima do urso e proteger aquelas ovelhas. E ele foi corajoso, ele foi para cima do urso e confiou em Deus, mesmo correndo risco de perder a sua própria vida, porque um urso e um homem, né, fisicamente falando, o urso tinha mais chances de vencer Davi. Mas ele, como era alguém que já tinha relacionamento, e aqui é a palavra-chave, né, do segredo de ter intimidade com Deus, é ter relacionamento. Como ele já tinha relacionamento com Deus, para ele, aquele urso foi uma vitória. Aí depois veio o leão, e só depois veio o gigante, que a gente conhece que Davi derrubou o gigante, para a honra e glória do Senhor. Mas antes de Davi ser conhecido pela plateia, pelas pessoas, ele já era conhecido por Deus. E Deus, ele estava preparando Davi, antes mesmo, mulher negra, dele sair aí e ser conhecido pelo povo. Antes de ele chegar e matar o gigante, ele já tinha matado o urso, já tinha matado o leão, ele já tinha relacionamento com Deus.
ele já tinha sofrido a rejeição da sua própria família, porque se você for ver em 1 Samuel 16, que é quando Davi é ungido pelo profeta Samuel, essa passagem é muito engraçada porque eu gosto de pensar nela como o desfile dos não escolhidos. Porque Samuel chega e vê todos os irmãos de Davi, né, os 7, olha para a estrutura, o porte físico, nossa, que homens fortes, tem postura de rei, e passa um e Deus fala, não é esse. Passa o segundo, não é esse. Passa 7 pessoas. E Deus fala para Samuel, não é esse. Agora pensa comigo, mulher. Deus sendo Deus, ele já sabia que era Davi, porque ele já tinha relacionamento com Davi. Ele podia chegar para o profeta Samuel e falar, olha, é Davi, é o menor e não está aqui, manda chamar. Por que Deus permitiu? Me fale aí, você consegue imaginar por quê. Que Deus permitiu que Samuel passasse os 7, para só então ele falar, olha, tem mais alguém aqui na família para me ungir? Eu gosto de pensar, e a Bíblia deixa bastante claro, na própria resposta de Deus. Deus falou para Samuel, olha Samuel, eu não vejo a aparência. O homem, ele vê a aparência, mas eu vejo o coração. E aí está o segredo da relação com Deus. Deus já conhecia o coração de Davi. As pessoas podiam olhar para ele e falar, olha Davi, você não é nada, você está perdido, você é um fracassado. O seu próprio pai não te convidou para o banquete quando o profeta da nação veio ceiar. Mas Deus, como ele já tinha intimidade e relacionamento com Davi, ele honrou Davi até mesmo na humilhação. O Deus, ele não vê como as pessoas vê. Por isso que eu comecei o vídeo falando, né? Quando a gente pergunta para alguém, você tá bem? A pessoa pode responder e fingir que tá bem. Mas no coração dela, só ela sabe o que tá passando. E Deus é quem conhece o seu coração. E ele não vê como um homem vê. Deus vê além das aparências. E isso é muito forte pra gente, mulheres, porque a sociedade, ela sempre está cobrando a aparência, né? O parecer, o que você tem para oferecer. Mas Deus, ele vê além disso. Ele vê além do seu status, ele vê além da sua roupa, ele vê além daquilo que você mostra para as pessoas, ele vê o teu coração. E ele é fiel para cumprir as promessas. E Davi, ele mostra uma lição muito forte pra gente. Davi, apesar de ser escolhido por Deus, ele passou por provas. Ele foi ungido rei por Samuel, recebeu unção e voltou para o deserto. Ele voltou para cuidar das ovelhinhas. Ele não foi direto para o palácio. Não, Deus, ele honrou Davi, mas demorou todo um processo para ele chegar a ser rei. Saul ainda tentou matar ele teve que fugir, teve que ir para a caverna de Adulão, que é um outro episódio que eu vou falar com vocês. Mas em tudo isso, as provas serviram para formar o caráter do rei Davi. E olha o que a palavra de Deus fala, só para encerrar, no livro de Jó, capítulo 36, versículos 7 ao 15. Deus fala que as provas, ele prova o justo para moldar o seu coração de acordo com a vontade de Deus. E aqui é muito, muito claro isso. Qual é a pedagogia de Deus para formar o seu caráter nele? As provas. Quando você vai para a escola regular, né, você estuda inglês, você estuda espanhol, você estuda gestão de projetos, não sei o que você estuda. O professor, ele passa provas, pode passar, fazer que você está qualificada. Com Deus, é a mesma coisa. Não é porque você tem intimidade com Deus nos bastidores que às vezes não vai faltar. Na verdade, a probabilidade de faltar é muito grande porque o Senhor, ele vai provar a tua fé. Ele vai provar o teu caráter. E se você permanece em Deus, como Davi permaneceu, a vitória vem, porque Deus é fiel para cumprir todas as promessas que ele fez. A palavra de Deus fala que todas as promessas que Deus fez ao povo de Israel, cada uma o Senhor realizou. Não ficou faltando uma. Então, o Deus que fez a promessa, ele é fiel para cumprir. Mas é necessário que você tenha intimidade com Deus nos bastidores. Assim como o rei Davi. Mesmo quando ninguém está te vendo, mesmo quando ninguém acredita em você, o Senhor, ele vai te convidar. E ninguém vai sentar na mesa antes que você chegue. Porque você está aqui nesse deserto, você está aqui afastada de todos. Mas quando chegar o tempo da promessa e ele chega, porque Deus é fiel, ele vai te chamar e vai te ungir. Mas mulher, tenha intimidade com Deus. Convide Deus para os teus bastidores. Antes da festa, antes da coroa, vem as provações. Porque como é que você vai aguentar o peso da coroa se você não entender as lutas, se você não entender o que é andar com Deus? Você vai desistir, você vai desfalecer, vai acabar sendo como Saul, que tinha uma coroa, tinha um palácio, mas não tinha intimidade com Deus e não teve forças para continuar no reinado. E Deus, ele não vai te dar algo que você não tem força para segurar.
Entende? Então, se firme no Senhor, mulher negra, porque Ele é fiel para cumprir essas promessas. E esse é o devocional de hoje do Projeto Balaia. Eu oro para que essa palavra te encontre no momento certo, que o Senhor te fortaleça. E nunca se esqueça, mulher negra, que Jesus te ama muito. Um beijo no seu coração. Amém.